Crente diz que detesta, né? Todo crente detesta o carnaval, amém? Você não é obrigado a detestar o carnaval, tá, gente? Por causa disso. Pelo menos assim, né? Não o feriado em si, mas aquela festa, eu acho que a gente tem que se posicionar, né? Mas carnaval é bom porque tem encontrão, né? Esse ano não teve, olha que tristeza. Mas conforme vai chegando o próximo, a época do carnaval, eu acredito que não só em mim, mas em muitos cristãos, vem surgindo aquele mesmo sentimento de angústia, de, às vezes, até raiva, né? Quantos de nós não temos parentes que durante a semana do carnaval se perde aí no mundo? Se perde em drogas, em bebedeira, em sexo aberto. Isso causa uma certa repulsa a gente, né? Mas essa semana, enquanto eu estava tendo alguns desses sentimentos, o Espírito Santo falou comigo e ele me deu um certo puxão de orelha a respeito dos sentimentos que eu estava tendo. E eu acho que essas duas parábolas, ela tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai, com aquilo que o Espírito me falou e que a gente vai tratar aqui essa noite. Abram lá em Lucas, no capítulo 15. São parábolas muito conhecidas, não é novidade para ninguém. Talvez essa pregação você já tenha visto semelhante, porque ela não tem muitas coisas diferentes a falar. Mas nós acreditamos que a palavra de Deus é viva. E a palavra a gente pode ler 100 vezes. Ela vai estar dizendo a mesma coisa. Mas cada uma das vezes que a gente lê, a gente vai ter uma interpretação diferente. Porque o Espírito que habita em nós fala através daquilo que a gente está lendo, com relação àquilo que a gente está vivendo, amém? Lucas 15, verso 11. Amém? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para abraçar o seu filho. E o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, viu a música e a dança, e então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu
de volta o seu são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai foi e saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Essa palavra que é viva, que molda o nosso entendimento, que molda o nosso coração. Queremos nos colocar diante de Ti para ouvir as Tuas palavras, Senhor Deus. Abençoa-nos através do que será lido e do que será ministrado essa noite. Que nós não retornemos para casa da mesma forma que nós entramos aqui. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio e nos use para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, pessoal, esse texto, como eu falei, é um texto muito conhecido, né? E eu acho que ele mostra, acima de tudo, 3 pontos de visões diferentes a respeito de uma mesma história. O ponto de visão de um filho, de um pai e de um outro filho. E durante esse momento a gente vai trabalhar um pouco a respeito do ponto de visão de cada um deles. O filho mais novo era alguém que trabalhava com seu pai, que vivia ali na sua casa. Eu acredito que deveria ser uma fazenda, uma propriedade grande, né? Porque a palavra diz que eles tinham muitos servos, né? Mas como todo jovem, acabou se iludindo com os prazeres da vida, com tudo aquilo que o mundo nos oferece de bom, com tudo aquilo que a gente ouve, né, de pessoas dizendo que dependendo da forma e como nós estamos, acabamos nos desviando e até muitas vezes pensando daquela forma. E com esse jovem não foi diferente, né? Num determinado momento ele se cansou de estar vivendo debaixo do teto do seu pai, né? Pediu a parte que ele tinha da herança, né? E isso naquela época era tido como um insulto grave, porque herança é repartida quando a pessoa morre. E quando o filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança, é praticamente como se o filho estivesse dizendo para o pai que o pai tinha morrido para ele. Mas o seu pai em nenhum momento se embraveceu com isso ou questionou o porquê. A palavra diz que o filho, e ele só repartiu a parte da herança entre os filhos e entregou para ele. E ele ainda continuou vivendo ali. Mas conforme o tempo foi passando, ele decidiu partir. E como muitos que estão na casa do Senhor e se desviam desse caminho, ele foi aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Entre aspas, porque é um aproveitar de um vazio. No momento em que a Eudinha estava trazendo a mensagem, eu estava pensando, né, e falando, lá fora está cheio de gente que está se enchendo de coisas vazias.
Você passa em frente aos bares, às casas, o povo tudo melado de goma, né? Mas se fosse só melado de goma e festejando, tava bom, né? Crente também gosta de se melar, né? Às vezes a gente faz gincana e torta na cara e esse tipo de coisa. Mas junto com o meladeiro deles tem droga, tem bebida, tem prostituição. Isso não deixou de acontecer com esse jovem. O próprio irmão dele fala que, revoltado com a situação de ver a volta do irmão, ele diz: mas esse teu filho que esbanjou tudo o que era teu, confessa, e com mulheres o Senhor recebe dessa forma. Então ele de fato foi aproveitar a vida. Mas como toda causa tem uma consequência, tudo que ele tinha acabou. E para acabar de afundar ainda mais o buraco, veio uma grande seca naquela região. E ele começou a passar fome, passar necessidade e teve que ir trabalhar. A palavra diz que ele se empregou com um fazendeiro e ele botou ele para ir cuidar de porcos. Para você ter um pouquinho da ideia do que era trabalhar com porcos naquela época, o nível de empregado mais baixo que tinha naquela época era de pastor de ovelhas, né? Era serviço de menino velho, né? A gente tem o caso do Davi, que era o jovem mais novo da casa e era o pastor de ovelhas. É talvez o pastor mais conhecido da Bíblia, né? Mas abaixo de pastor de ovelhas ainda existia um outro, que era o de cuidador de porcos. Porco era um animal que era mal visto pelos judeus. Os judeus não comem carne de porco. Era um animal visto como um animal impuro. Se o judeu tivesse contato com a carne do porco, ele se tornaria impuro, né? E ele foi cuidar disso. Ganhava muito pouco mesmo. Eu acredito que o que ele ganhava não dava nem para ele comer, porque a palavra diz que ele disputava a comida com os porcos. Alguém aqui já teve a oportunidade de botar comida para os porcos assim, quando tem um monte de porco no chiqueiro? Não? Tem, agora as pessoas ali tem, né? Tem hora que os bichos se pegam, né, irmão? E é feio o negócio, viu? Porco é um bicho que tanto tem muita força, como ele é muito agressivo. A gente vê eles ali, a maioria todos rosinha, né, bonitinhos, esses porcos de granja. Mas os bichos são ferozes. Um bicho daquele de granja ali, ele, sendo adulto, ele tem força para levantar um carro, para arrastar um carro mesmo, para você ter ideia. Aí tu imagina um cabra. Eu acredito que ele era mago, né, porque estava passando necessidade. Aquela região, todo mundo estava passando muita necessidade. E ele disputar comida com os porcos. Menino, devia ser um negócio feio, viu? Mas a palavra diz que isso aconteceu com ele. E aí ele cai na real e decide retornar para o seu pai. Esse jovem também, a gente gosta muito de citar ele como sendo aquele crente que está na casa do Senhor, mas se desvia. Mas nós podemos estender isso também para aquela pessoa que nunca teve um contato com o Senhor, que talvez a sua vida toda sentiu algo dizendo dentro do seu coração de que ele precisava ter um encontro com Deus, mas ele nunca tinha tido coragem disso. Até que a circunstância da vida vem e faz com que ele reflita a respeito do que ele está vivendo, e ele deseje ter uma nova vida. E aí ele vai para a casa do Senhor. Mas voltando para o filho, e relacionando a nós e as pessoas que se desviam, isso é algo muito interessante para a gente pontuar também. Esse jovem, assim como o irmão dele, vivia ali de boa, sobre os cuidados do pai, tinha muitos servos, eram bem alimentados, tinham tudo o que queriam. E eu acredito que por conta de viver dessa forma,
de talvez não ser a principal pessoa que dava o sustento da casa, porque não era. Quem era o seu pai. Talvez ele tenha pensado que isso nunca acabaria, né? De que por ter muito dinheiro ele poderia usar da forma como quisesse. Mas a verdade é que uma hora acabou. E o que isso tem a ver com nós? O que esse jovem tem a ver? O livro, a carta, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse jovem era um daqueles que estava de pé e que encontrava força em si, mas que não cuidou. Viveu pensando que estava tudo bem, e a forma como ele viveu trouxe consequências. Primeiro erro foi se afastar da casa de Deus, da casa do seu pai, né? E viver da forma como viveu fez com que ele colhesse os frutos disso. E quantos de nós não estamos vivendo na casa do nosso Pai, do nosso Deus, e acabamos não cuidando da forma como nós estamos vivendo? Às vezes a gente olha para nós, para nossa religiosidade, né? Eu venho em reunião de oração, eu vou em encontro de jovens, eu estou todo culto, eu sou presbítero, eu sou ministro de louvor, eu sou um homem santo, um homem de Deus. É aí que o negócio começa a ficar feio, porque é a partir dessa visão que muitas vezes nós temos a nosso próprio respeito, que a gente acaba caindo. Esse pensamento de ser forte, de ser suficiente. Paulo vem e fala a respeito disso. Não pense que você é forte demais. Cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Amém. Vamos dar continuidade. O outro ponto de visão é o pai, né? Olhando para a passagem, a gente vê que ele é aquele paizão, gente boa, que todo filho quer ter um pai daquele, né? Um pai que dá de tudo para os seus filhos, um pai que, quando os meninos estão brigando ali, tenta apaziguar em vez de brigar, né? Mas existem alguns pontos que são muito interessantes na postura do pai com relação a isso. O primeiro deles é a forma como ele lida com o pedido do seu filho de entregar a ele a parte da herança. Ele simplesmente entrega, reparte e vai. Esse pai não tem interesse em fazer com que o seu filho permaneça ali, vivendo daquela forma. Se aquele filho não está se sentindo bem, não está se sentindo feliz, tranquilo. Se você quer ir, siga o seu caminho. Eu te dou a sua parte e você vai. Outro ponto é, depois que isso acontece, a esperança que o pai tem na volta do seu filho. Se a gente for ver aqui no verso, deixa eu ver aqui qual é. No verso 20, parte B diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu imagino a angústia que esse pai estava vivendo, em saber que o seu filho mais novo estava perdido no mundo, vivendo da sua própria forma. A maioria dos pais tem certeza do tamanho da maturidade que seus filhos têm, né? Não existe pessoa que conheça melhor a gente do que os nossos próprios pais. E eu acredito que o próprio pedido daquele filho demonstrou o tamanho da maturidade que ele tinha. E a palavra diz que quando o menino ainda estava longe,
O pai viu e correu em direção a ele. Eu não consigo ficar sem imaginar de que diariamente aquele pai passava na frente ali, pela entrada da sua propriedade, na esperança de ver o seu filho retornando. Não sei qual a frequência disso, se semanalmente, diariamente, ou de hora em hora, mas isso demonstra que esse pai tinha esse anseio por essa volta do filho. E no momento que isso acontece, o pai simplesmente corre na direção dele, o abraça, o beija, se alegra com aquilo. Outro ponto importante é que o pai não leva em consideração aquilo que o filho fez. A gente vê que o filho, antes de voltar para o pai, ele prepara um discurso, né? Pensa as palavras que ele vai dizer para o seu pai, e no momento em que ele chega, o pai abraça, beija e ele fala: Pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai ouve tudo isso e parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Porque o pai chama os servos e diz: tragam-lhe uma roupa, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. O pai não quis saber o que o filho fez enquanto estava longe. O pai não quis ouvir o discurso que o filho tinha preparado. O pai só estava preocupado em receber novamente o seu filho. E ainda assim, isso também demonstra um outro ponto de que esse pai não pune a volta do seu filho. Quantos de nós conhecemos pessoas que durante um tempo... Alguém pode arrumar um copo d'água para mim, por favor? Que durante um tempo caminhou com Jesus, estava firme ali na igreja, mas durante um certo momento ele se desviou e foi para o mundo e fez tudo o que achou que poderia fazer. E aí uma hora essa pessoa cai em si e ela retorna para a igreja. No começo, né, a gente se alegra muito. Obrigado. A gente se alegra muito e festeja, mas muitas vezes a gente acaba punindo essas pessoas. Se a pessoa tinha um cargo de liderança ou de serviço na comunidade, ela não pode mais exercer. Ela tem que ficar ali de banco, ela tem que, sei lá, fazer discipulado de novo e, de fato, viver muitos anos na igreja para que aí sim tenha para que o povo tenha a garantia de que ela está apta ao serviço. Esse texto demonstra que o pai não pensou dessa forma. Por quê? O pai primeiro mandou que trouxesse a melhor roupa para o seu filho. Essa roupa serviria para distinguir o filho das outras pessoas. Uma grande propriedade, possuía muitos serviçais, e ele, como sendo filho daquele senhor, não poderia andar como ele estava. Eu imagino que durante esses anos que ele passou longe, ele deve ter ficado maltrapilho. Se a palavra diz que ele desejava comer a comida dos porcos, ele provavelmente não tinha dinheiro para comprar roupa. E o pai vem e diz: não, coloquem uma roupa nele. E ainda o Senhor diz: coloquem um anel no seu dedo. O anel naquela época, gente, não era qualquer pessoa que usava. Ele tinha uma conotação e dava sinais de que aquela pessoa tinha poder. Então isso significava que o pai estava restituindo a posição daquele filho dentro daquela casa. Aquele filho não viria para ser um servo ou para viver como uma pessoa qualquer ali.
ele seria restituído a filho a um dos donos daquela casa. E o pai ainda diz: coloquem sandálias nos seus pés. Naquela época os escravos não usavam sandálias. Então um rapaz que tinha roupas boas, que tinha um anel que dava o entendimento de que ele era alguém importante, não poderia também andar descalço, como um escravo. Ele deveria andar chique no último, como diz o Matuto, né? Mas mostrando que tudo o que ele fez não era suficiente para que aquele pai o tratasse de uma forma diferente ou tratasse mal. O pai se alegra ao ponto de restituir tudo o que ele tinha. E esse pai, nós não temos como olhar para ele sem entender de que essa é a representação do nosso Deus. Quem é que nos recebe dessa forma? Quem é? Se nós fazemos isso contra um irmão, contra a nossa própria família, muitas vezes a gente é recebido com desconfiança. Mas o nosso Deus não desconfia de nós. Isaías, no capítulo 43, verso 25, diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. E dos pecados que cometeu, eu não me lembro. Olha para isso, gente, que coisa confortante para nós. O Senhor sabe de todas as nossas transgressões, Ele diz: sou eu que apago as suas transgressões. E se você está se culpando do pecado que você cometeu, eu não estou nem lembrando disso. O posicionamento desse pai revela isso. É a forma como o nosso Deus nos trata. Mas ainda há um outro que a gente tem que falar, que é o filho mais velho, né? A palavra diz que ele estava trabalhando e quando ele volta, ele fica sabendo daquilo que está acontecendo e fica irado com tudo aquilo. Ele tem aquele senso de justiça humana, né? Seja sincero, irmão. Quem aqui não teria o mesmo sentimento que ele teve? Ninguém, né? Porque esse senso que ele está tendo é o senso normal que nós temos. Aquele sentimento humano que muitas vezes é cheio de rancor. Isso que o filho falou não era só, eu acredito que não era só raiva e ódio por saber que aquilo estava acontecendo, mas existia uma mágoa. Imagine você viver sua vida toda trabalhando com seu irmão e uma hora o seu irmão chega e trata seu pai como se ele tivesse morrido e vai embora e gasta tudo o que tem, tudo que era do seu pai, tudo que era parte dele, que pertencia ao seu pai ainda, ele torra tudo. Quem não ficaria magoado com tudo isso? Então aquele irmão mais velho, ele está vivendo só aquilo que qualquer um de nós viveríamos. Ele estava sentindo aquilo que qualquer um de nós sentiríamos. Mas ele também se sente um pouco como vítima de tudo isso. Porque ele fala: pai, eu a minha vida toda trabalhei aqui com o Senhor como seus servos. O Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Um novilho gordo, gente, era algo que quem podia matar um novilho para as festas, matava um novilho gordo para coisas muito especiais. Então, se aquele novilho ele estava engordando, eu acredito que eles estavam esperando algo muito especial.
Eu não tenho como não acreditar que aquele pai estava engordando aquele novilho no intuito de ter o seu filho voltando. Talvez o filho mais velho estava pensando em outras coisas, né? Mas eu gosto de acreditar que o que o pai estava esperando era isso. E nesse momento tão especial para ele, não existia algo que ele poderia fazer para festejar aquilo, a não ser matar aquele item, oferecer aquele item que era tão importante, né? E o filho mais velho se ira com isso. Um cabrito, que é uma coisa comum, que qualquer festinha que a gente faz, a gente mata, o Senhor nunca me deu para festejar com meus amigos. Mas para esse menino que destruiu tudo, né? Desperdiçou tudo, o Senhor mata o novilho gordo. Então, existe esse sentimento de vitimismo nele, né? Mas o seu pai, ele vem e fala: meu filho, tudo isso sempre foi seu. Você nunca saiu daqui de perto de mim. Na hora que você quisesse usar, você poderia desfrutar. Estava nas suas mãos. Mas muitas vezes a gente acaba vivendo debaixo da presença do Senhor, tendo à disposição tudo quanto é bênção que Ele pode nos dar, e a gente não desfruta por ter a nossa visão muito quadrada. Aquele filho enxergava que o dever dele era só servir ao pai, que ele não deveria desfrutar nada do que ele tinha. Mas o pai disse: estava tudo aí, era só você querer. Quantos de nós às vezes não nos sentimos dessa forma, trabalhando dentro da igreja mesmo, né? Ou sendo um membro da comunidade que está há anos, e às vezes chega alguém que não tem tanto tempo assim e já é levantado a ministro de louvor, a líder de algo, e às vezes nós estamos ali há décadas naquela igreja e a gente nunca foi chamado para fazer nada. Mas essa visão a respeito desse filho mostra isso. Está tudo ali, gente. Você não precisa ter décadas de serviço para ser chamado para fazer algo. A verdadeira questão é o quanto nós temos nos disposto ao serviço. O quanto nós estamos dispostos a usufruir daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. A verdade é que muitas vezes a gente fica esperando alguém para chegar e falar, para chegar e nos chamar para fazer algo. E a gente vê, eu não sei se aqui é uma realidade de vocês, mas lá no seminário a gente tem muitas faltas, por exemplo, com o ministério infantil. A gente tem um grande ministério, entre aspas, muitas pessoas que servem, mas a gente entende que é pouco. Assim como em outras áreas, no louvor, no serviço geral, a gente precisa de gente que esteja se dispondo ao serviço. Mas a verdade é que a maioria das pessoas estão esperando só serem chamadas para isso, e não se dispõem a fazer. Mas é ruim quando a gente vê que outra pessoa que se dispôs, tomou aquilo para si, está servindo naquela área, e o nosso coração tenta dizer que aquela pessoa não merece aquilo, que quem merece é a gente, porque a gente está ali há muito tempo. Então esse irmão mais velho, ele nos mostra esse lado também, que alguns de nós pode acabar trazendo para si. Amém? Vamos para a segunda parábola, e essa vai ser mais curta. Lucas capítulo 14, verso 16. Eu tenho quanto tempo ainda?
Falta 7:06. 6 minutos? Amém. Lucas capítulo... eu vou demorar 6 minutos só para ler a passagem. Mentira, vou não. Lucas 14:16. Diz assim... Certo. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Antes disso, Jesus estava ensinando algumas coisas e ele falava que o reino dos céus, que nos céus seria um grande banquete para celebrar o grande dia do Senhor. E aí alguém vai e comenta: feliz será aquele que no grande dia participará do banquete do reino de Deus. E aí diz assim, verso 16: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente às ruas e becos da cidade. Traga os pobres e aleijados, os cegos e mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o servo foi, pegou essa gente toda que o Senhor tinha dito para ele pegar, e trouxe. E o servo ainda disse: Senhor, eu trouxe esse povo todinho, mas ainda tem vaga sobrando. Aí o Senhor disse: espera aí, então volta. E o Senhor, então disse o Senhor: vá pelos caminhos e valados e abrigue-os a entrar para a minha casa, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meus irmãos, essa passagem também fala muito comigo. Primeiro ponto, ela fala daquelas pessoas que foram convidadas, de que elas não precisavam fazer nada. O Senhor havia enviado pessoas para preparar um grande banquete e tudo estava pronto. E Ele convidou esse pessoal e o servo disse: só vem. Mas um a um foi inventando desculpa para não ir. O primeiro disse que comprou uma propriedade. Então, isso pode demonstrar uma pessoa que tinha ali um grande apego aos seus bens, às suas conquistas, e que uma festa não era mais importante que isso para ele. Ele queria desfrutar do que ele havia comprado. Outro ainda disse: comprei 5 juntas de boi. Uma junta de boi era uma dupla de bois, tá? 2 boinhos que a gente comprava para trabalhar. Naquela época era o ápice da modernidade. Hoje a gente tem tratores, colheitadeiras imensas que fazem um serviço de 10, 20 pessoas, que talvez as pessoas ali durassem um mês para fazer, uma máquina daquela faz uma semana. Então naquela época, uma junta de boi era como se fosse a colheitadeira da época, ou a plantadeira, ou a aradeira, seja lá o que for, eles eram usados para tudo isso. E o homem diz que precisava experimentá-las. E isso demonstra alguém que entregava o seu tempo a coisas que eram superficiais. Era alguém também que queria desfrutar daquilo que havia conquistado, mas queria logo colocar em prática. Queria usar aquilo que ele gastou para comprar. Queria trabalhar
queria botar ali seus boinhos para fazer o serviço e queria experimentar aquilo. Quantos de nós não perdemos tempo com coisas que são superficiais dessa forma? Lembrando de que as juntas de boi era o ápice da tecnologia naquela época. Quantos de nós não perdemos tempo com a tecnologia que o mundo tem nos entregado? Quantos de nós, às vezes, no culto, tem alguém ministrando a palavra ou no momento do louvor e a gente está lá, no celular? Quantos de nós não deixamos de vir ao culto porque estamos em casa assistindo televisão, mexendo no computador, jogando videogame, fazendo seja lá o que for? Mas ainda havia um outro que diz: acabei de me casar. O casamento era uma das festas mais importantes daquela época. Se tinha alguém que deveria estar com vontade de festejar, esse alguém era esse que casou. Era muito costumeiro naquela época a noiva usar o seu vestido ali, se eu não me engano, por 6 meses. Então tudo quanto era festa, qualquer batido de lata que tinha, a mulher estava lá no meio com aquele mesmo vestidinho que ela casou. Porque ela se sentia tão alegre, tão apegada aquele dia, tão feliz, que toda festa que ela participaria, ela queria estar sentindo como se fosse aquele mesmo momento. E o homem diz: eu acabei de me casar, não vou não. É uma festa a mais. Mas mostra alguém que está apegado ao seu lar, à sua família. Quantos de nós não damos mais importância às nossas necessidades na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, e acabamos deixando um momento com Deus de lado? Essas pessoas acabaram arrumando essas desculpas que, para mim, é qualquer desculpinha, sabe? Eu sou daquele tipo de gente que diz assim, que se tu não vai, não arruma desculpa, diz que não quer ir. Eu fico mais satisfeito com você dizendo assim, não estou afim de ir, do que você dizer que vai fazer alguma coisa, ou que está sentindo alguma coisa, e a pessoa está ali vendo que você não está sentindo, né? A gente fica muito mal. Então, diz que não quer ir, pronto. É mais bonito. Mas o Senhor não parou nessas pessoas. O Senhor diz: olha, vá nas vielas, vá nos becos pelo meio da cidade e pega aquele povo que ninguém se importa com eles. Pega o pobre, pega o aleijado, pega o cego, pega esse pessoal que está vivendo largado aí e traga eles, um por um. E o servo vai e faz isso. Busca essas pessoas. Eu imagino o trabalho que ele teve para carregar essas pessoas para lá. Eu imagino que, como os primeiros, essas pessoas tinham também desculpas, mas as desculpas dela tinham um porquê. Existia uma causa. Eu imagino que o pobre, sabendo que o homem muito rico daquela cidade, convidando para um banquete desse, ele pensava: eu não tenho roupa para ir não, eu vou desse jeito. E o servo diz: tem problema não, vem. O cego diz: eu não posso enxergar, eu preciso de alguém que me leve, vem comigo. E eu cabinha carregando ele de lado. O que é aleijado: eu não consigo andar, bota numa maca, carrega. Isso demonstra um esforço que o Senhor tem, e que através daqueles servos que somos nós, Ele quer trazer aqueles que são esquecidos pelo mundo, pela sociedade. Mas a palavra ainda diz que eles chegaram lá e ainda sobrou espaço. E aí o Senhor não pensou duas vezes. Ele diz: vá para os caminhos e para os valados. Caminho e valado, gente, era coisa que estava fora dos limites da cidade. E nesses lugares só habitava gente sem futuro, como a gente gosta de dizer, né? E com relação a isso, foi o que o Espírito Santo falou comigo a respeito do carnaval, né? Mas eu quero só
pontuar isso para que a gente possa tentar ter essa visão. Naqueles caminhos e valados estavam as prostitutas, estavam os ladrões, estavam as pessoas que eram vistas como impuras pela sociedade, a pessoa que não podia viver no meio da cidade. Muita gente maldosa, muita gente atrás de fazer mal, vivia por ali. E o Senhor disse: vá e obrigue-os a vir. Traga eles para minha casa para que eles participem deste banquete. Este Senhor que preparou o banquete é o nosso Deus. E Ele está dizendo: todos são bem-vindos neste banquete. Até aqueles mesmos que a sociedade diz que é sem futuro. Já teve aquela pessoa que você olha assim e diz: aí só Jesus na causa. E na verdade a gente está querendo colocar para Jesus algo que nós deveríamos fazer, que é ir ao encontro dessa pessoa. São os Saulos de Tarso da vida, né? É aquela pessoa que é ruim, que ninguém dá nada por ela, que persegue você, que te insulta, que tira onda de você no trabalho. O Senhor está dizendo: vá, traga ele para mim. Mas às vezes a gente olha assim e diz: não, aí não tem mais jeito não, Senhor. E o Senhor está dizendo: vá, traga-o. É aquele tio bêbado que muitas vezes a gente viu nossas tias, nossos primos indo buscar nas ruas, dormindo. É aquela nossa prima que viajou para um outro lugar, que começou a namorar e engravidou sem ser casada. É aquele vizinho, filho das nossas vizinhas que está afundado nas drogas. É aquele primo ou parente que se assumiu gay e que virou uma vergonha para a família. O Senhor está dizendo: este é bem-vindo no meu banquete. Vá e traga-o para estar conosco. Mas nós muitas vezes queremos ser o filho mais velho. Queremos olhar para essas pessoas e dizer: não tem jeito, esse daí está condenado. E esse é um poder que nós não temos. Este poder só quem tem é Deus. E o Deus que tem esse poder diz: Ele é bem-vindo na minha casa. Amém? O sentimento que eu tive com relação ao carnaval foi a respeito disso, de olhar para muitas dessas pessoas e dizer: não tem futuro. É gente que escolhe os prazeres da vida, não estão nem aí para Deus. E Deus está dizendo: vá até ela, convide para o banquete. Mas há algo importante ainda. No começo dessa parábola, o Senhor fala daqueles que foram convidados, que tinham tudo de mão beijadas e se negaram a estar na presença de Deus. Esses, o Senhor disse: não vão participar do meu banquete. Não faço questão deles aqui. Amém, pessoal? Quero convidar você a ficar de pé. Baixa a tua cabeça e coloca diante do Senhor aquilo que Ele falou ao seu coração através dessa ministração, dessa palavra.